Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula de artes do Clube da Aprendizagem e eu sou a Prof. Dani, pra quem não me conhece, é claro. Como vocês estão ligados, nós estamos fazendo o projeto do livro ilustrado. Por isso, hoje a Prof. vai trazer algumas informações interessantes para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero saber se vocês se lembram qual foi o primeiro livro que vocês leram ou que alguém leu pra você. O primeiro livro que tá aí na memória de vocês. Escreve nos comentários do chat, que deve estar aqui na minha esquerda. Eu já devo ter dado oi pra vocês. Pra quem tá assistindo o vídeo na hora que ele saiu, é claro, né? Se você tá vendo esse vídeo depois, coloca nos comentários ali embaixo se você se lembra que livro foi esse, qual o nome, quem escreveu, quando leram esse livro pra você, quem foi que leu, ou se foi você mesmo que leu, se você ganhou de presente de aniversário, ou se você leu ele na sua escola, ou se foi algum parente que leu ele pra vocês. Isso é legal porque a gente pode pensar que a história dos livros está muito relacionada à nossa história, com o passar do tempo. Porque a gente vive numa cultura que é baseada na escrita e na linguagem. Então, na nossa cultura, os livros são muito importantes. Existem culturas que a oralidade, de oral, a fala, ela é muito mais importante, como, por exemplo, as culturas indígenas e algumas culturas do continente africano, em que as histórias foram transmitidas através da música, da dança e da narração. Mas uma coisa que é muito comum em várias culturas é o uso da imagem. E se a gente pensar na história da humanidade, a imagem ela vem desde a época dos homens da caverna, passando pelos hieróglifos do Egito, começaram lá em 3.000 anos antes de Cristo. Então, lá em 3.000 anos antes de Cristo, com o uso dos hieróglifos, os egípcios já estavam utilizando imagens associadas a texto. Naquela época ainda não existiam as letras que a gente conhece hoje, que vieram com os gregos muito tempo depois. Foram os gregos que começaram com as vogais e etc. E os egípcios, eles utilizavam muitas figuras associadas àquelas ilustrações, aquelas pinturas enormes que a gente pode ver em várias imagens, que contavam as histórias dos faraós, as leis e as questões religiosas daquele povo. Os anos foram se passando, a história foi mudando e aí a gente chegou na Idade Média, onde começaram a ser produzidos os livros. Mas uma coisa interessante que a Prof descobriu é que lá no Japão os livros ilustrados se chamam Ehon, ou Ehon. Prof ajuda nós. Mas o interessante da questão do Ehon é que ele tem uma história associada ou relacionada à história dos livros na Idade Média, no período medieval. Durante o período medieval, foi transitando a substituição dos rolos, que eram de pergaminho e papiro, para os livros. Os rolos, eles eram guardados assim, ó. O papel estava enroladinho e ele era colocado num compartimento para rolos. Eram assim que eram as bibliotecas, que foram sendo substituídas para as bibliotecas que a gente conhece hoje, com os livros bem grandes e bem pesados. Com a substituição dos rolinhos de pergaminho pro livro, eles começaram a trabalhar o pergaminho, recortavam, formavam o livro bonitinho, toda aquela história. E durante o período medieval, eles começaram a produção de livros. E como que esses livros eram feitos? Assim como a escrita nos períodos anteriores, à mão, os livros do período medieval também eram feitos à mão. O interessante é que os livros do período medieval eram feitos nos mosteiros pelos monges. Isso mesmo. Esses monges copistas ficavam o dia inteiro, ou melhor, todo o período iluminado do dia, em um dia inteiro de trabalho, porque se vocês não se lembram, naquela época não tinha iluminação elétrica. Iluminação elétrica não tinha a eletricidade, então não tinha lâmpada. E eles precisavam trabalhar enquanto existia a luz natural. E em um dia inteiro de trabalho, eles conseguiam copiar de 2 a 4 páginas de um livro. Será que isso é pouco, é muito?
Eu não sei, mas eu imagino que era bem complicado. E um outro problema do período medieval é que, como eles não tinham eletricidade, eles precisavam, quando trabalhavam de noite, ficar com uma lamparina ou uma vela acesa. E vela com papel é fogo perto de papel, né? Então isso é um problema. E os incêndios eram um dos maiores motivos de perda dos livros na época do período medieval. Para vocês que fizeram a aula de reciclagem de papel no Clube da Aprendizagem, vocês vão se lembrar o que é o papiro e o que é o pergaminho, que eram esses rolos que ficavam nas bibliotecas antes de serem substituídos pelos livros. Bom, como eu falei para vocês, o Ihon, lá do Japão, tem similaridade com os livros do período medieval da Europa. Porque o Ihon, lá do Japão, tem similaridade com os livros medievais da Europa. Porque tanto um quanto o outro tinham em sua temática principal, inicialmente, o caráter religioso. Então, os livros que eram copiados pelos monges lá nos mosteiros eram livros religiosos. Em sua grande maioria, livros que reproduziam o texto dos 4 evangelhos. O texto dos 4 evangelhos, como é um texto religioso muito importante, era o texto mais produzido. Eles produziam, às vezes, só um evangelho, que é o texto de um dos evangelistas. Caso vocês não se lembrem, os 4 evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os livros daquela época poderiam ser um evangelho só ou os 4 juntos. Algumas outras características desses livros é que, primeiro, eles eram muito caros, não era qualquer pessoa que tinha. Eles eram super ornamentados, ilustrados com muitos detalhes, tanto no início do período medieval quanto durante todo o período medieval. As ilustrações feitas nesses livros religiosos dentro dos mosteiros, eles eram extremamente ornamentados. Alguns livros tinham pedras preciosas, outros livros tinham metais preciosos. De fato, eles eram muito ornamentados. A prof vai colocar algumas imagens para ir passando aqui do lado enquanto eu conto essa história. A questão é que um outro ponto muito interessante desses livros ilustrados, essas iluminuras que eram feitas nos livros no período medieval, é que os 4 evangelistas muitas vezes eram representados por figuras que simbolizavam cada um deles. Mateus era representado por um homem. Marcos era representado por um leão. Lucas era representado por um touro ou por um bezerro. E João era representado por uma águia. É muito legal a gente perceber, é um caráter simbólico das ilustrações e de tipos de ilustrações que foram feitas associadas aos livros, como a prof falou lá no início do vídeo. Então, as imagens relacionadas aos textos é algo que está presente na nossa história enquanto população, sociedade, seres humanos. Se a gente parar para pensar, conforme o tempo foi passando, as imagens foram sendo utilizadas cada vez mais. E hoje as imagens estão para todo lado, sejam como desenhos, como fotografias, como figuras ilustrativas nos livros ou nos textos. De qualquer forma, a gente pode perceber que esse processo de criar um livro e de criar uma ilustração, ela está relacionada com a nossa realidade interna. E ela tem algo de especial, que ela nos ajuda a pôr para fora aquilo que está dentro da gente. Seja em caráter artístico, seja em caráter simbólico, ou mesmo de uma transmissão de conhecimento, como aconteceu durante todo o passado e segue acontecendo até hoje. Por isso, no vídeo de hoje a prof quis trazer algumas curiosidades, informações diferentes a respeito da história para vocês. E eu quero saber se vocês agora, depois que vocês já construíram os personagens de vocês, já viram maneiras de ilustrá-los, se vocês já conseguem dar início de fato à escrita da história do livro de vocês. Então lembrando, é interessante que vocês comecem a contar a história do livro de vocês, seja como for, mas partindo do dia em que vocês descobriram, ou melhor, os personagens da história de vocês descobriram que
tinha começado a pandemia e que ninguém mais ia poder sair de casa, certo? E depois disso, depois de dar início à história, eu quero que vocês pensem, e isso fica de atividade pra semana que vem, que eu quero que vocês mandem pra prof pra gente conversar a respeito disso, que é uma situação-problema que pode ter acontecido durante essa história, durante o período da pandemia. Porque na semana que vem, quando a gente for dar quase que o fechamento do nosso projeto, isso vai ser muito importante, certo? Então, eu quero que vocês mandem pra prof uma situação-problema. Por exemplo, durante a pandemia, eu não, né? Os meus personagens estavam dentro da casa que eu criei lá nos primeiros vídeos, lidando com a pandemia. E aí acontece um problema. Primeiramente, vocês comecem a contar a história de vocês a partir do dia em que a pandemia se instaurou. E aí a gente teve que se trancar dentro de casa. Depois disso, eu quero que vocês criem uma situação-problema. O que seria uma situação-problema? Por exemplo, como aconteceu na minha história, a geladeira quebra. E aí a gente não tem mais onde guardar as comidas frias. Então, tem que resolver, tem que mandar a geladeira pro conserto, tem que comprar uma geladeira nova. E como que os personagens da história se sentem durante essa situação problema? O que acontece com eles? É isso que a prof quer que vocês contem. Então, depois que vocês escolherem que situação problema é essa que vocês vão colocar dentro da história de vocês, envolvendo os personagens da história de vocês, vocês vão dizer como que ela se desenrola, como que os personagens se sentem, como que vocês resolvem essa situação, para que, ao continuar a história após a situação problema, a gente comece o que vai ser trabalhado na semana que vem, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês contem pra prof como tá sendo esse processo de escrita e também de criação e ilustração dos personagens de vocês e da história de vocês, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, mandem pra prof, pro WhatsApp da escola, ou podem colocar nos comentários, que a prof tenta esclarecer com vocês, tá certo? Tchau! Ai, que coisa. Pode cortar ali, por favor, Dico. Alguma coisa tá de errado na cor. Corta logo antes de começar a falar do Egito, que os hieróglifos, Diana, para de se mexer, criatura. Mas eu sei que muitos anos foram se passando. Volta. O prof. Ian deve saber porque o mandarim é uma língua oriental e deve estar associado. Bom, de qualquer forma, o prof. Ian deve saber melhor do que a prof. Dani, que não é prof de línguas, a respeito disso. A história dos livros na Idade Medieval. Na Idade Média, no período medieval. Silêncio, motoqueiro. Ele era algumas outras características de tiro pé do banco. Das histórias, ou melhor dizendo, sai do bicho, são algo que está presente. Corta o vídeo, por favor. Tipo, a minha vizinha descer com salto alto agora.